Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos dar, portanto, segmento à nossa videoaula. Pessoal, vocês que estão aí com a plataforma do eFlorence, vamos aqui clicar no nosso material didático e vamos, portanto, dar continuidade. Lembrando-lhes que esse material ele foi ampliado, o conteúdo, portanto, foi atualizado e, inclusive, acrescentamos algumas questões pontuais de OAB e também da FUNESP. Ok? Pessoal, nesse contexto, nessa consequência, eu creio que nós paramos pontualmente aqui na análise da reversão. E aí, pontualmente, falamos da retrovenda, etc. Propriedade resolúvel. Bem aqui, retrovenda, né? Falamos da retrovenda, eu acredito que analisamos pontualmente, foi sanado as dúvidas dos nossos alunos. Vamos assim dar seguimento. Vamos lá. Pessoal, dando seguimento à nossa aula, venda com reserva de domínio. Primeiramente, pessoal, o que é uma compra e venda? O que é um contrato de compra e venda? Bem, o contrato de compra e venda, pessoal, está no artigo 481. Eu repito, está no artigo 481 do Código Civil. Então, peço-lhes para acessar. Estou aqui pegando aqui meu vademecum. Vamos aqui, 460, 480, 481. Olha o que diz. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Então, pessoal, nós temos pontualmente no contrato de compra e venda uma evolução natural das chamadas trocas diretas, ou seja, da permuta ou escambo ou troca propriamente dita, que por sinal encontra previsão no Código Civil em seu artigo 533. Repito, a previsão da permuta ou do escambo está categoricamente prevista no Código Civil no artigo 533. Assim sendo, pessoal, dando seguimento à nossa videoaula, olha só, fica claro que na compra temos a utilização da chamada moeda fiduciária, ou seja, o papel moeda, o dinheiro. E ele vai viabilizar, ele vai aperfeiçoar, ele vai permitir a troca, portanto, de uma mercadoria, a troca, portanto, de um bem por um capital, por um valor, por uma moeda fiduciária, por dinheiro. Lembrando que no contrato de compra e venda, pessoal, nós temos o pagamento à vista, que leva em consideração o chamado poder aquisitivo, cuja, portanto, a composição, cuja a adimplência, cujo cumprimento e encerramento do contrato é praticamente instantâneo. Nesse contexto de consequência, nós também temos o pagamento a prazo, contrato de compra e venda cujo pagamento é a prazo. E ele pode ser materializado, aperfeiçoado pelo manejo dos títulos de crédito. A quem não lembra, ou quem não sabe, os títulos de crédito, na verdade, pessoal, são documentos necessários para o exercício do direito literal e autônomo nele mencionado ou nele contido. Assim sendo, o título de crédito ele materializa, pessoal, um direito creditório. Ele materializa, portanto, uma relação de confiança. E aí isso vai aperfeiçoar a sistemática da adimplência para o futuro, para frente. Bem, mais uma vez, recapitulando, artigo 481, ele diz o seguinte: pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe com certo preço em dinheiro. Pessoal, evidentemente, né, das operações que se desenvolvem ao longo do sistema capitalista contemporâneo, eu posso ter também, pessoal, uma forma de pagamento que não é feita por dinheiro e consagra a compra e venda, que é o chamado depósito bancário à vista. E aí nós utilizamos, pessoal, ou a relação que envolve o cartão magnético, que pode aperfeiçoar um pagamento a crédito ou em débito automático. Lembrar pontualmente, pessoal, que o dinheiro ele é um instrumento que viabiliza a troca indireta de mercadorias. Ele é dotado, pessoal, de curso forçado, de força obrigatória quanto à aceitação. E ainda de forma associada, o dinheiro, pessoal, ele tem a chamado poder liberatório. Repito, o dinheiro tem o curso forçado e também tem o poder liberatório.
Esses dois critérios jurídicos e econômicos nós vamos estudar profundamente no contrato de compra e venda. Bem, pessoal, entendido que é uma compra e venda, né? Vamos analisar, portanto, o aspecto com reserva de domínio. Fica claro que a compra e venda, ela pode estar, pessoal, dentro da sua pactuação, haver uma cláusula, portanto, pessoal, que repercute numa reserva de domínio. Bem, ao bem da verdade, é chamado esta cláusula de pactum reservati domini. É muito feio, né? Mas anotem aí, ó. Pactum, P-A-C-T-U-N, reservati, R-E-S-E-R-V-A-T-I, domini, com 2 I no final. D-O-M-I-N-I-I. Bem, essa cláusula do pacto reservati domini significa dizer, pessoal, é uma cláusula em que reserva o domínio sobre a coisa. Como é que é isso? Olha só, quando no contrato de compra e venda, que como você sabe, ele é oneroso, e tem como ponto um bem, um objeto, pode acontecer o seguinte, pessoal, o vendedor, ele se preserva com o domínio do bem. Mas o que ocorre? Ele entrega o bem, realizando, portanto, a situação de que o comprador ele terá a posse direta do bem, mas o vendedor ainda exercerá o domínio. É a situação que, imaginemos o indivíduo que tem um carro, ele quer vender esse carro, só que ele tem uma certa precaução de que haja uma futura inadimplência para o indivíduo, porque não tem como pagar o carro à vista. Então, como é que pode ser feito, pessoal? Pode ser feito o contrato de compra e venda, mas com reserva de domínio. Então, ou seja, o indivíduo, ele tem, esse cara que vai comprar, o comprador, ele tem, portanto, todas as condições de usufruir do bem, ele cuida do carro, usa o carro, anda com o carro, e aí, enquanto ele fica pagando as prestações, o que vai acontecer, pessoal? O bem ainda fica na esfera de domínio do vendedor. Agora, pessoal, por que é um exemplo de propriedade resolúvel? É um exemplo de propriedade resolúvel porque na medida em que o comprador ele quitar efetivamente o valor acordado, pessoal, encerra-se o quê? O domínio. O encerramento, portanto, do domínio por parte do vendedor. Então, pessoal, trata-se, na verdade, de uma cláusula inserida nos contratos de compra e venda, que tem como objeto imediato um bem móvel e fungível, né? Eu posso ter, portanto, pessoal, como bem móvel um carro, um navio, né? Eu posso ter, pessoal, pontualmente aí um avião, né? Eu posso ter uma série de bens em que eu quero alienar esse bem, só que eu me resguardo do domínio sobre bem enquanto o indivíduo ainda está aí fazendo as devidas quitações dos valores. Tudo bem? Então, pessoal, a transferência da propriedade, ou seja, da relação vendedor para o comprador, só ocorrerá quando acontecer o pagamento integral do preço ofertado. Bem, dando seguimento a essa característica pontual, vamos ler aqui, pessoal, o artigo 481. Está aí bem no quadro aqui para vocês. Olha só. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar de certo preço em dinheiro. Compra e venda. Agora vamos aqui. A venda com reserva de domínio. Na venda com reserva de domínio, olha só, pessoal. Na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade, até que o preço esteja integralmente pago. Veja, pessoal, que essa cláusula é quando o bem é móvel. Subsequentemente, mais uma vez, artigo 522 do Código Civil, olha o que diz. A cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros. Então, veja, pessoal, é uma condição sine qua non para que haja, pessoal, a eficácia erga omnes desse contrato. Tem que haver, portanto, a materialidade do documento escrito, até porque tem que ter sua estipulação contratual e deve ter o respectivo registro no âmbito do domicílio do comprador. Subsequentemente, o artigo 523 diz o seguinte: não pode ser objeto de venda com reserva de domínio a coisa insuscetível de caracterização perfeita para entremá-la de outros congêneres. Pessoal,
o aluno me pergunta, professor, por que o exemplo é do carro? Cara, o carro ele tem chassi, ele tem Renavan, ele tem modelo, ele tem ano de fabricação. Então, o carro ele tem características que tornam o que, gente? Insuscetíveis, né, de termos outro congênere, outro igual, mesmo sendo a mesma tinta, mesmo modelo ou até mesmo de fabricação. Mas todo carro tem um Renavan, tem um chassi, a mesma coisa é uma moto, a mesma coisa é um navio. Tá ok, pessoal? Então, esses tipos de situações em que vão perpetuar pontualmente bens que têm, por sua natureza, por sua determinação convencional, infungíveis, é utilizado nesse tipo de contratos, tá ok? É um contrato bastante interessante, ainda mais para pessoas que ainda estão tendo uma situação de certa crise econômica, né? Mas tem um âmbito, tem a vontade de alienar o bem. Então, um contrato bastante interessante. É um contrato bastante interessante, é um contrato, portanto, peculiar. Assim sendo, eu posso também tratar, pessoal, como uma situação que vai permitir especificamente a utilização desse contrato, por exemplo, uma obra artística, uma pintura, né? Uma pintura ela tem um registro próprio, ela tem um direito ligado à autoria da obra pontual àquele indivíduo. Ninguém vai fazer uma obra de arte igual uma à outra. Mas na prática, pessoal, mesmo que tenhamos esse exemplo em livros, é muito comum com carros e motos, ainda mais quando o mercado aí está tão ruim de concessão de crédito. Bem, nesse contexto, nessa consequência, pessoal, vamos dar uma pontual leitura ao artigo 85. Rapidamente, só um instantinho aqui, por favor. Artigo 85, 74. Olha só, artigo 85 do Código Civil. O que são bens fugíveis? Olha só, são fugíveis os móveis que podem substituir-se por outros de mesma espécie, qualidade e quantidade. Ora, a contrário senso, bens infugíveis são aqueles, pessoal, que não são suscetíveis de substituição, tá ok? São insuscetíveis de substituição. Mas não acabou. Quanto à questão que envolve a coisa certa, aliás, eu tenho que ler para vocês o 524, eu coloquei aqui, olha só. Vamos aqui. A transferência de propriedade do comprador dá-se no momento em que o preço esteja integralmente pago. Foi aquilo que eu falei no início. E aí, mais uma vez, repetindo a minha fala. Todavia, pelos riscos da coisa, responde o comprador a partir de quando lhe for entregue. Então, bateu o carro, machucou o carro, enfim, aí é problema do comprador, não do vendedor. Que foi, inclusive, é um contrato de confiança. Tem que haver, portanto, a relação de boa-fé. Bem, mas tem um dispositivo que eu até coloquei nas observações aqui, não coloquei nesse. Mas eu queria que você colocasse aqui do lado, eu não coloquei nesse material, mas é o artigo 233, tá? Eu queria que você desse uma lida comigo no artigo 233. No próximo material eu coloco, tá bom? Fazendo aqui um raciocínio mental. Bem, aqui vai falar, pessoal, das obrigações de dar a coisa certa. A obrigação de dar a coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados. Pessoal, nesse contexto e nessa consequência, o que ocorre? Devemos pontuar especificamente algumas características pontuais. Aqui a coisa é certa. Identifica-se, portanto, pelo seu gênero, pela sua quantidade, pela sua qualidade. Identifica-se a coisa pelo seu gênero, pela sua quantidade e pela sua qualidade. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá de boa? Bem, vamos dar, portanto, seguimento à nossa aula, ok? Bem, no que se refere ainda, pessoal, a exemplos de propriedade resolúvel, nós temos aqui a doação com cláusula de reversão. Pessoal, a doação, ao nosso entender, o Código Civil ele foi muito feliz na sua conceituação do artigo 538. Mas a questão, pessoal, que nós vamos ver mais para frente, inclusive em sala de aula, aqui virtual, é que existem vários questionamentos quanto à natureza jurídica da doação. Tanto é que eu coloquei no matéria de vocês um posicionamento aqui pontual de Venosa, tá? Mostrando a dificuldade, até mesmo para trazer um conceito bem unívoco, né? Bem claro, um conceito singular para a própria doação. Mas nós não vamos entrar, pessoal, a priori nesses questionamentos doutrinários, tá ok? Nós vamos aqui nos aprofundar pontualmente a dimensão ontológica
querida pelo próprio Código Civil no que seja a doação. Bem, o artigo 538 do Código Civil, ele diz o seguinte: considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. Pessoal, por incrível que pareça, a doação, ela é de fato uma transferência de um bem para outrem, mas sem que haja contraprestação. Coloquei até aqui, ó, tá vendo? Não esquece não. Ou seja, não há a chamada contraprestação. É simplesmente uma mera, pessoal, liberalidade. É uma mera liberalidade. O camarada está entregando para ti, pessoal, sem que haja uma contraprestação. E aí, pessoal, nós vamos mais à frente, né, na aula apropriada, depois que vamos falar de compra e venda, nós vamos falar de permuta, e aí em seguida nós vamos falar de doação. Na doação eu vou falar doações com encargos, né? Vou falar também da doação inoficiosa. Então a gente vai fazer o tratamento jurídico adequado em momento próprio específico, tá, galera? Fica tranquilo. Bem, vamos dar seguimento. O que é o tema de agora? Bem, você já entendeu que doação, pessoal, é um negócio jurídico em que envolve uma liberalidade sem que haja, pessoal, uma contraprestação. E que essa liberalidade é uma transferência de um bem para outro. Eu quero entregar uma coisa para a pessoa e, pô, eu quero entregar sem que haja uma contraprestação dela. Nesse sentido, há somente por parte de um lado das partes uma onerosidade. Porque há uma redução patrimonial. Só que a redução patrimonial ela é inclinada para uma das partes, enquanto que a outra tem um acréscimo patrimonial, a outra tem, portanto, uma relação de declínio, né, de déficit patrimonial, há uma redução do seu patrimônio. Inclusive, existe um limite para doação, o cara não pode doar todos os seus bens. Tá? Eu tive muito tempo atrás, olha, há muito tempo atrás, uma situação de uma mãe que queria doar tudo pro filho, olha só, e tinha advogado apoiando o anteirmão, né? Então, assim, as coisas têm que ser feitas com cuidado, não é assim pela emoção, não. Inclusive, tem regra própria. O próprio Código Civil, ele traz uma disciplina própria para isso. Bem, feito isso, feito esse entendimento, vamos aqui, ó. Doação com cláusula de reversão. Doação com cláusula de reversão. Pessoal, essa doação aqui é bastante interessante, olha só. Olha o que diz o dispositivo do artigo 547 do Código Civil. Vou repetir. O que traz a referência do artigo 547 do Código Civil. Olha o que diz. O doador pode estipular que os seus bens doados voltem ao patrimônio seu, se sobreviar ao donatário. Ou seja, o doador, aquele que doa, ele pode dizer o seguinte, cara, vai me devolver depois. Então veja, o doador pode estipular que os bens doados voltem ao seu patrimônio, se sobrevier ao donatário. Em outras palavras, é possível que, gente, uma situação de propriedade irresolúvel. Por quê? Porque aqui, pessoal, nós temos claramente uma reversão. Nós temos aqui um regresso da situação jurídica anterior. Evidentemente, pessoal, o doador entrega o bem e o donatário, por uma certa circunstância futura, vai haver o quê? A reversão. Mais uma vez, pessoal, é uma cláusula que adere o contrato de doação. É uma cláusula, portanto, que vai trazer determinados contornos ao que é a doação. Bem, já vou falar dessa questão aqui, doação de bem público, mas antes de mais nada, eu queria algumas peculiaridades aqui do próprio dispositivo. Vamos aqui. Primeiro ponto de análise, pessoal, a doação ela pode ser condicional, né? E aí vem a observar aqueles critérios das condições suspensivas ou resolutivas. Isso é tranquilo. Nós, inclusive, já havíamos falado. Agora, cuidado com as condições puramente potestativas. Tá? Isso aí é plenamente vedado no sistema jurídico. Inclusive, nós já trabalhamos com isso com vocês. Agora, pessoal, um outro ponto interessante é que, mesmo havendo a previsão de cláusula de reversão, nada impede, por parte, assim, do doador, que haja a mera alienação do bem. Ele pode, pessoal, alienar o bem, ressalvado se tiver uma cláusula específica dizendo que ele não poderá fazer alienação. A outra situação importante que envolve essa situação de doação com cláusula de reversão é a possibilidade de ser revogada a qualquer tempo. Mas por que, professor, que ela pode ser revogada a qualquer tempo? Cara, porque o direito patrimonial que envolve é disponível. Então veja, em razão dessa peculiaridade, além de ele poder alienar também o bem doado, ele pode também, pessoal,
suscitar a revogação. Cara, eu quero voltar isso aí ao status quo ante agora. Porque determina-se, portanto, o bem como direito patrimonial indisponível, tá? Outro ponto final aqui que eu gostaria de deixar bem claro nesse sentido, e reforçando a fala, é que se caso o doador não queira que seja esse bem objeto de alienação, ele tem que deixar expresso, portanto, uma cláusula ligada a essa cláusula de reversão, que é uma cláusula de inalienabilidade. Tudo bem? Beleza, pessoal? Agora, pessoal, essa doação, né, com essa cláusula de resolução, né, ela pode estar prevista, inclusive, pessoal, na doação de bem público, tá? Ela pode estar perfeitamente prevista na doação de bem público. Vamos ler esse julgado aqui, pontual, bastante interessante. Olha o que diz. Doação de bem público mediante condição resolutiva de construção de edifício, inércia do donatário para a execução da obra, reversão de pleno direito do bem ao patrimônio público, doação de bem público a título condicional, dada a omissão de edificar, se tem como resolutiva desfazendo aquilo que foi doado. Então, pessoal, a cláusula de a doação feita por bem público e estipulada em uma condição resolutiva de reversão é perfeitamente cabível. No caso em comento, foi um caso do Tribunal de Justiça do Ceará, em que foi dado ao donatário a incumbência de fazer a construção, a edificação. Não fez implementação categórica da cláusula de resolução. Ok? Bem, pessoal, feito tais estipulações, bem, pacto comissório, real e contratual, distinções. Dessa toda a minha fala, é a parte, talvez, eu entenda, que é a mais polêmica, tá? É a parte, talvez, a mais polêmica de toda a minha fala. Primeiramente, pessoal, eu quero deixar bem claro para vocês que essa parte do direito, ela está intimamente ligada aos direitos das garantias. Vou repetir. Essa parte do pacto comissário, pacto marciano, esses tipos de pactos estão ligados ao chamado direito às garantias. O direito às garantias, pessoal, tem encontrado um verdadeiro expoente, né, uma verdadeira construção evolutiva em razão do Código Civil de 2002. Ele tem chegado a um verdadeiro ponto, inclusive para uns, como uma própria disciplina dentro do direito privado comum, ou direito privado civil, que é o meu entendimento, tá? Então, pessoal, como é que a gente pode analisar isso? Eu primeiro vou tratar do que é um pacto comissório real, para depois tratar do que é um pacto comissório contratual e estabelecer assim as distinções, tá ok? Para a gente não ficar aqui falando e você voando na matéria. Primeiro ponto de análise, pessoal, é que o pacto comissório real ele é uma cláusula acessória aos contratos onerosos em garantia real. E aí vai envolver o fenômeno do penhor, da hipoteca ou anticresse. Mas, peraí, não é só isso. Então, mais uma vez, o pacto comissório real é uma cláusula acessória que fica, pessoal, prevista nos contratos onerosos em garantia real. E essa garantia real envolve o direito real de penhor, hipoteca ou anticresse. Assim sendo, pessoal, o que ocorre? Esse pacto comissório real, ele poderá ver a sua previsão de que se o indivíduo não consegue arcar com a dívida, ocorre o imediato, pessoal, restabelecimento do bem para o credor. Pessoal, esse instituto, ele é proibido. Ele é proibido no sistema jurídico brasileiro. O pacto comissório real, ele é proibido. Ou seja, a previsão no contrato oneroso de uma cláusula com direito real de garantia, modalidades penhor, hipoteca, anticresse, em que o indivíduo inadimplente perderá a posse, perderá o bem em prol do credor. Esse contrato, pessoal, é polêmico e ele é vedado. O sistema jurídico, aliás, vamos logo ler isso aqui para matar logo essa dificuldade. Esse contrato, ele é vedado. Esse contrato, ele é, inclusive, dito por muitos como um absurdo. A previsão estampada dele está no artigo 1428 do Código Civil. E muitas vezes ele é somente chamado de pacto comissório. Então veja, quando você pega um livro, geralmente, ele vem direto, pacto comissório, pacto comissório, pacto comissório. E aí o aluno, ele fica confuso
quando ele bate de frente com uma outra situação, pessoal, que é a cláusula resolutória do artigo 474 do Código Civil. Então, por enquanto, eu quero que você entenda o seguinte: o pacto comissório real, ele é nulo. Ele é nulo. Por quê? Porque a lei está te dizendo. Vamos lá. Artigo 1428. É nula a cláusula que autoriza o credor pignoratício, anticrédito ou hipotecário a ficar com objeto da garantia se a dívida não for paga no vencimento. Então veja, pessoal, essa situação é vedada no sistema jurídico. Caiu na prova da OAB em 2019 essa indagação, a indagação do caput, tá? O pacto comissório real, ele é vedado no sistema jurídico. Só que, pessoal, o pacto comissório real, ele é um gênero, como eu havia te falado para vocês, que abrange o pacto comissório real e o pacto comissório contratual. Bem, pessoal, agora, o sistema jurídico, ele autoriza a chamada dação em pagamento desse bem que está em posse do devedor e for objeto da avença. Então veja, olha o que diz o parágrafo 1 do artigo 1428. Após o vencimento, poderá o devedor dar a coisa em pagamento da dívida. Pessoal, cara, tá bem aqui, ó. Dar a coisa significa dizer dação em pagamento. Pessoal, nem toda vez a dação em pagamento é uma forma de adimplemento de obrigações. Por exemplo, no sistema tributário, não se admite a extinção do crédito tributário pela dação em pagamento de bens móveis. No sistema tributário não admite. Agora veja, no sistema civil, no sistema comercial, admite-se essa forma de pagamento, que é, ou melhor, de adimplemento, que é a dação em pagamento. Agora veja, a dação em pagamento aqui, pessoal, ela é autorizada com uma forma de opção por parte do devedor para se livrar da dívida. Ou seja, é aquela situação do camarada recebendo um monte de mensagem no celular, um monte de mensagem no celular, olha, entrega o carro, olha, entrega a chave da casa, vamos resolver, vamos entregar, que aí a gente encerra, faz um acordo. Essa conversa toda, essa ladainha, pessoal, tá bem aqui resolvendo, ó. Após o vencimento, poderá o devedor dar a coisa em pagamento da dívida. Tá ok? Bem, professor, o senhor falou no início que existe uma diferença entre o pacto comissório real e o pacto comissório contratual. Existe. Mas antes de eu finalizar isso, pessoal, olha só. O pacto comissório real, ele já foi e muito utilizado no sistema jurídico brasileiro. O problema é que na década de 90 em diante, em especial pelo próprio Código de Defesa do Consumidor e em seguida pelo Código Civil Brasileiro, foi trazido a interpretação, a orientação que é nulo. Para a gente poder fechar bem esse bloco, e aí eu começar no outro bloco a tratar do pacto comissório contratual, vou pegar aqui meu vadimeco, eu queria ler contigo a Lei 8.078 de 90, no seu artigo 51, inciso 4. Tudo bem? E aí, em seguida, eu vou começar a ler contigo o artigo 474. E aí eu fecho o bloco e resolvo duas questões aí, uma de OAB e uma de concurso da FUNESP. Bem, só um instantinho aqui, pessoal. Fechou aqui, sem querer. CPC, Código Civil. Então, eu quero ler... Não, é CDC. O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Artigo 51. Código Eleitoral, defesa, beleza. 18, 75, 36, 51. Pessoal, o 51, ele fala das chamadas cláusulas abusivas. Cláusulas abusivas. Olha o que diz o dispositivo. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que... Aí, meus amigos, vamos aqui para o inciso 4. Estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, olha aqui, marca aí no caderno, marca aí no vadimeco, que colocam o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. Então, a cláusula, o pacto comissório real é extremamente, pessoal, abusivo, porque cria um sobrepoder ao credor, que mediante a inadimplência por parte do devedor, o cara pode chegar lá peitando e pegar o imóvel de volta, o carro de volta, etc.
Então, pessoal, muito cuidado com esse tipo de situação que envolve. Agora, eu queria ler contigo o artigo 474. Aliás, eu até coloquei aqui já direto, olha só. Que o 474, pessoal, ele fala da cláusula resolutória. E aí eu fecho esse bloco contigo aqui. Só um instantinho. Olha só, o artigo 474 do Código Civil, ele diz o seguinte: a cláusula resolutiva ou resolutória, ou uns também chamam de pacto comissório contratual, expressa, opera de pleno direito. A tácita depende de interpelação judicial. Traduz. O pacto comissório contratual, né, segundo as palavras de Flávio Tartucci, bem como também chamar de cláusula resolutória ou cláusula resolutiva, ela, quando expressa, pessoal, ela produz efeitos imediatos entre as partes contratantes. Agora, a tácita, somente por interpelação judicial. Cara, essa aqui, a cláusula resolutiva, resolutória, é a mera cláusula, pessoal, que diz pontualmente em que as partes, em razão do não cumprimento do avançado, encerra-se, portanto, o vínculo obrigacional. Mas isso não significa dizer, pessoal, pontualmente, que deve haver a entrega imediata do bem. Não é isso. Significa dizer que, em razão da inadimplência, houve, portanto, a resolução da avença contratual. Tá ok? Eu botei aqui, aqui para você, inclusive, umas observações condizentes. Bem, pessoal, agora para finalizar, a tácita é aquela em que as partes não estipulam. E aqui, pessoal, só por meio de interpelação ou por meio judicial. Tudo bem? Bem, para a gente finalizar, já trago os respondes e explicações. Vamos resolver essa questão aqui da OAB, pessoal. Olha só. Os negócios de Clécio vão de mal a pior. E, em razão disso, ele toma uma decisão. Só um instantinho. Ele toma uma decisão. Tomaram um empréstimo de 50 mil reais. E aí, com a Antônia, dando como garantia de pagamento o penhor, olha só, pessoal, penhor do seu relógio de ouro e diamantes, avaliado em 200 mil reais. Antônia, por sua vez, exige que no instrumento de construção do penhor conste uma cláusula prevendo que, em caso de não pagamento da dívida, o relógio passará a ser de sua propriedade. Clésio aceita a inserção da cláusula, mas consulta seu serviço como advogado, aquela ladainha da OAB, né? Para saber da validade de tal medida. Sobre a cláusula proposta por Antônio, assina a alternativa correta. A alternativa correta é essa, cara, que é nula, tendo em vista o fato que o Código Civil brasileiro proíbe pacto comissório. Veja que aqui ele faz na forma gênero, né? Pacto comissório. Então, quando a questão vier com a expressão pacto comissório, pessoal, eu quero que você faça referência ao artigo 1428. Tudo bem? Agora, outro ponto interessante, pessoal, aqui é da FUNESP, olha só. Quanto ao pacto comissório e o adimplemento contratual, assinar a alternativa correta. Pessoal, mais uma vez aqui nessa questão, a resposta é letra B, que ela responde àquele parágrafo 1 do artigo 1428. Após o vencimento, poderá o devedor dar a coisa em pagamento da dívida ao credor ignoratício, tá? Bacana aqui a resposta, batendo com o gabarito. Beleza, pessoal? Vou fechar, portanto, esse bloco aqui com vocês. Fique ligado, nós estamos na parte encerrativa da aula 1, tá? A aula 1, pessoal, é como se fosse praticamente 12 encontros, né? 12 encontros, né? No caso, nós damos aula sexta-feira, como se nós tivéssemos 2 semanas de aula, 12 encontros, tá ok? Eu vou fechar, portanto, esses 12 encontros com vocês. Um grande abraço, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser. Obrigado.